Se você quer platinar Resident Evil Wrecking sem sofrer, este aqui é o guia definitivo. Eu vou te mostrar a melhor estratégia de runs com dicas reais de quem já passou por esse aperto no final. A gente fala brincando sobre aperto, mas cá entre nós, essa platina a Capcom foi uma mãe. Definitivamente é uma das platinas mais fáceis da empresa e provavelmente a mais fácil da franquia. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora acompanhar esse guia que vai com certeza te ajudar a pegar essa platina com mais tranquilidade ainda. Bem, vamos lá então. A primeira coisa são os troféus de história. Todos os troféus de história são automáticos. Você vai começar com o troféu Déjà Vu, que é quando você presencia o surto em Renwood, aqui quando você vai com a gameplay do Leon. Logo após, pegando o troféu Mergulhando no Abismo, que é chegar no porão do centro de cuidados. Não pra nada, lembrando, né? Se o jogo não me der munição, ferrou. Seguindo o próximo troféu de história, temos o troféu Noite Sem Fim, que é logo assim que você chega no pátio de Rhodesville. Mãe de volta. Noite Sem Fim, troféu. Logo após, temos o troféu Dura Realidade, que ao fugir de Rhodesville com a Grace, principalmente, a gente encontra um novo personagem e o troféu cai. E mais pra frente, já em Raccoon City, a gente acaba pegando o troféu de história Tá Descendo, que é logo após a descida pela plataforma suspensa com o Leon. Claro que existe, bem fácil. Sei da onde, Leozinho. Tá descendo, o troféu tá descendo. Um pouco mais à frente temos o troféu A Volta do Herói, que é com o retorno à nostálgica RPD. O Leon chega, abre as portas ali, tem as lembranças dele da RPD lá no Resident Evil 2. A gente pega o troféu A Volta do Herói. Que massa, cara. A Volta do Herói. Olha que top de nome de troféu, cara. Devia ser troféu de platina. E um pouco mais à frente, após encontrarmos nosso velho amigo Mr. X, né, na luta contra o Tyrant, a gente pega o troféu. Eu me lembro disso também, que é assim que você derrota o Super Tyrant, a gente obtém o troféu. Ele vai se transformar ainda? Morreu. Nossa, só isso? Que fácil. Nossa. E avançando mais, temos o troféu O Legado da Umbrella, que é ao contrário a Ark, que era o projeto final do, né, que logo em frente vamos contar um pouco mais para vocês. É o último local ali onde a gente vai finalizar o jogo. Quase finalizando, temos o troféu A Missão Final, onde a gente vai explorar as áreas inferiores da Ark, né, e se encaminhar realmente pro fim do jogo. Que vai acabar com isso. Eu prometo. A missão final. Muito bem, chegamos ao último troféu de história, né? Esperança e Wrecking. Esse troféu você obtém após finalizar a campanha. Galera, é o seguinte, são dois finais, né? Um final que você... Não vou falar, né? Mas eu falei no início, um pouco antes no vídeo, que eu ia explicar um pouco mais, mas eu não vou explicar nada. Eu vou deixar em aberto para você fazer a sua escolha de qual final você vai escolher. E eu já digo que eu escolhi o final errado. E é isso aí, galera. Finalizada a primeira run, com troféus que vêm naturalmente, sem estresse, que é troféus de história. Como vocês viram aí, eu zerei em 14 horas e pouquinho a primeira run, explorando tudo, tentando pegar o máximo de documentos, Mystery Recons e abrir todos os containers. Agora vamos para realmente aonde a platina começa. Os troféus de runs, desafios e assim por diante. Bora lá. You there, Leon? Yeah.
bem, galera, agora vamos para os troféus de exploração, né? Os arquivos, Mr. Rico, cofres, containers. Esse eu recomendo vocês fazerem na primeira run, o máximo que der, explorar tudo. Por exemplo, pegar o troféu Caso Encerrado, que é ler todos os 75 arquivos. Ai, por que, mano? Acho que esse aqui que eu não tinha lido. Ah, não, peguei o troféu. O troféu de coletável Que Pestinha é destruir todos os 25 Mr. Rico. Esse aqui você vai pegar a maioria na primeira run se você explorar cada canto. Vai ficar um ou outro que você pode usar os seus pontos, que você zera o jogo, para comprar o mapa onde eles vão aparecer. Aí é só abrir o mapa durante a jogatina e ir cuidando onde eles aparecem e pegando todos os que faltar. Plim, que pestinha. Temos o troféu Nem Cofres Se Salvam, que é abrir todos os cofres. Esse provavelmente você já pega tranquilamente na primeira run, porque eles estão na cara ali quando você passa. E você tem curiosidade de abri-los e precisa abri-los para pegar itens. E é só você tentar pegar os documentos que tem as senhas deles, que é muito tranquilo também. Olha, eu peguei o troféu dos cofres aí, ô Luiz. Caiu aqui pro pai. O último troféu de exploração, coletável, essas coisas, é o troféu Um Zumbi ou Um Presente Misterioso. O nome do troféu bem abrasileirado, né? Que é abrir todos os containers. Tranquilo, você vai ver os containers, vai ter curiosidade de abri-los e vai com certeza abrir já na primeira run se você fizer da forma que eu falei, de ir explorando tudo. Esse troféu se pega exclusivamente no começo ali do Raccoon City com o Leon, antes de montar o detonador. Galera, na primeira run, se você quiser fazer os troféus de combate, pode fazer, mas não tem problema. Você pode fazer na segunda e na terceira, sem problemas nenhum. Temos o troféu Sem Nenhum Arranhão, que é o troféu de dar um parry. Esse troféu eu demorei pra fazer, fui fazer lá pra metade do jogo, mas você pode fazer já assim que inicia o jogo, a história. Temos também de combate o Me Empresta Rapidinho. Esse exclusivamente eu fiz bem no início do jogo mesmo, que é você pegar uma arma que o inimigo solte no chão e você arremessa em outro inimigo. Troféu já? Galera, daí esses troféus de combate que eu estou mostrando são os focados no Leon, tá bom? Aí temos também o troféu Picadinho de Zumbi, que é você finalizar 3 inimigos com o machado tático. Esse aqui é mais complicadinho. Esse é mais complicadinho, não é só atirar não. Vamos dar uma afiadinha. Picadinho de zumbi. E o último troféu de combate com o Leon é o Pague 1, Leve Vários, que é matar 3 inimigos, 3 zumbis inimigos, com um único tiro de Wrecking. Tem uma parte melhor de fazer, mas eu acabei fazendo aqui já no início. Se você quiser aproveitar fazer já no início, espera os inimigos se juntarem e atira. Aí, ó, conseguiu o troféu da Wrecking aqui. Também temos um troféu bem tranquilo, que você faz naturalmente, que é o Mimimei, que é comprar um item na caixa de suprimentos. Beleza? Mimimei. Ai, que troféuzinho. Nossa, os caras colocaram o nome. E também o troféu Sob Medida, que é de aprimorar uma arma. Instalar peças. Aí, ó. Agora sim, temos um recuo melhor. O troféu Senhor da Criação, você faz com o Leon, criando todos os itens possíveis. Então você cria todos os itens disponíveis com o Leon para esse troféu cair. Aí, ó. Era isso aí mesmo. Troféu Senhor da Criação. Aí temos o troféu Condução Agressiva, assim que você pega a moto na batalha contra o Gideon de moto também. Você tem que acertar um tiro nele, né? Você interrompe um dos ataques dele com um tiro para pegar o troféu Condução Agressiva. Condução Agressiva, troféu conquistado. Aí temos o troféu O Gato Comeu a Sua Língua. Muita gente anda sofrendo com esse troféu, mas pra mim foi tranquilo. É só ficar na frente de um Licker, né, um carnífice, esperar ele atacar você com a língua e dar o parry. Que assim que ele cortar a língua, você vai obter o troféu. Manda o máximo que eu puder de vocês pro inferno. Aí, ó. Aí, ó. Peguei o troféu.
gato comeu. Aproveitando já passar aqui o troféu, alguns troféus com a Grace, um dos troféus que eu recomendo fazer já na primeira run, ou fazer quando tiver com a munição infinita, acho que a munição infinita é mais fácil de fazer, né, pra você economizar bala na primeira run, é o troféu Prato do Dia Bala, que é matar o chefe zumbi na ala oeste. É isso aí mesmo. Em Rhodes também temos o troféu Dueto Mortal, que é derrotar as duas cantoras na história principal. Aquelas duas cantoras que você encontra. Esse troféu você pode fazer com a Grace, com o Leon, ou fazer um com a Grace, um com o Leon. Eu acabei pegando o meu com o Leon. Tem um gritão aqui. Agora a gente vai com tudo pra cima dela aqui, ó. E ó, pá! Foi mal por interromper seu show. Com a Grace, devemos se atentar ao troféu Grace Golias, que é derrotar o Chunk, né? Aquele primeiro inimigo que aparece quando você sobe lá pra tentar pegar a garrafinha de ácido. Esse inimigo é obrigatório matar ele pra pegar troféu. Se você não matar ele na primeira run, deixe pra matar ele quando tiver com as munições infinitas na run do Insano. Grace Golias tem troféu ainda. Um troféu que não foi tão fácil pra mim fazer, que eu demorei um pouquinho mais, foi o de disputa interna, que é fazer um zumbi atacar o outro nas unidades hospitalares. Você tem que atrair um dos zumbis e esse que fica com uma espécie de soro ali tem que matar o outro zumbi, dar algumas porradas para o troféu cair. Recomendo fazer aqui nessa área. Pra ele matar lá. Aí, deu boa mesmo. Mais um troféu que você pega naturalmente é o Profissional de Excelência, que é após você derrotar no todo 300 inimigos. Profissional da Excelência. Mais um troféu com o Linho, tranquilo também, acredito que você pegue já na primeira ou a ser atentado e pegar na segunda ou terceira one, é o Hoje Não, Flores, que você tem que derrotar todos os brotos da planta 43 antes de chegar ao Ark. Hoje não, Flores. Que troféu foi esse? Um troféu também que você deve se atentar é o Nem Vou Olhar a Fatura, que você deve acumular 200 mil créditos com o Leon para o troféu cair. Comprar munição. Antes de comprar... Opa! Qual troféu que é esse? Sobre os troféus de gameplay com a Grace, temos alguns também. Tem o troféu Caixinha de Bagunça, que é aguardar um item na caixa de itens, muito tranquilo. Vou guardar esse aqui no baú, né, cara? Não serve pra nada. Caixinha de bagunça. Aí o troféu A Moda Antiga, que é utilizar uma fita de tinta para salvar em qualquer máquina de escrever. Você vai acabar fazendo quando for jogar o modo Insano, que tem que usar fitas de tinta. A Moda Antiga. Esse é o troféu. E também o troféu Eureka, que é desbloquear uma receita realizando uma análise. Naquelas máquinas de analisar amostras, você, assim que desbloquear, né, uma receita, você vai obter o troféu também. Eureka, bagunça. Com a Grace também temos o troféu Dose Cavalar, que é você fazer uma kill furtiva com esse aparelhinho que você cria ou encontra. Em um dos zumbis, você chega por trás dele, finaliza ele furtivamente e ganha o troféu assim que você faz a primeira vez. Ejetor Heumolítico, o nome dele. É maneiro. Foi efetivo até demais. Aí temos também o troféu Tal Mãe, Tal Filha, que é você usar uma gazua num das cômodas ali, armários, para abrir e pegar itens. Bem tranquilo também. O que usa aquela gazua? Tal Mãe, Tal Filha. Troféu Sangue é Poder, você acaba adquirindo normalmente, que é simplesmente criar qualquer item com o sangue coletado. Ah, agora sim. Vou fazer um injetor hemolítico desse para guardar por via das dúvidas. Aí temos o troféu Eu Quero É Sangue, que é usar 300 amostras de sangue, né, criando itens, equipamentos. Vamos criar aqui, né? Eu quero é sangue. Dá-lhe troféu.
E por último, com a Grace, temos o troféu Sanguinário, que é você coletar 5.000 microamostras de sangue com o coletor de sangue da Grace. É bem tranquilo, galera. Esse troféu é acumulativo, mas caso você queira já fazer na primeira run, na segunda, que seja, para não ficar se preocupando se tá pegando os 5.000 microamostras, fica usando e recarregando o save. Tipo, faz um save com uma bolsa de transfusão, usa, recarrega o save, usa, recarrega o save, que você vai fazer o farm e faz o troféu rapidinho. Por último, com a Grace, temos o troféu Hora da Artilharia Pesada, que é você utilizar a hacking para atordoar a garota. Então você dá um tiro na cara dela com a hack, você atordoa ela e acaba obtendo o troféu. E se puder fazer na primeira run ou na segunda esse troféu, porque na run do modo insano, a hacking não atordou a garota. Farm e faz o troféu rapidinho. Galera, vamos para os troféus da segunda run, que é focado na speedrun, que é fazer os desafios, zerar sem cura, coletor de sangue e terminar o jogo em menos de 4 horas. Vamos falar dos dois que eu peguei com tranquilidade, que foi o Detox Raiz, que é sem usar a cura. Cadê os troféus? Detox Raiz. E o troféu Minimalista, que é sem usar o coletor de sangue da Grace. 4 minutos e 4. 4 horas e 4, cara. E o troféu Trem Bala Sem Freio, que é zerar em menos de 4 horas, galera. A dica que eu dou, jogue no modo casual. Tem que fazer o final de libertar a Elbs para validar o troféu. E assim, faça o que precisa fazer. Jogue, evite combates à toa, vá direto ao ponto. Senão você vai sofrer igual eu sofri de chegar no final, de faltar 1 minuto e meio pro troféu, ter que refazer várias vezes a parte do laboratório. Dá uma olhada só no tempo que eu fiquei. Como eu disse, eu fiquei me enrolando e daí acabou que no final eu sofri. Fiquei por 1 minuto e meio, aí por 23 segundos, por 12 segundos e pasmem, galera, por 1 segundo eu quase não consegui pegar o troféu. Já pensou você não pegar um troféu por 1 mísero segundo, de eu não conseguir recuperar mais do que esse 1 segundo? E resumindo, consegui diminuir para 3 horas, 59 minutos e 54 segundos. Consegui 6 segundos para poder fazer o troféu. E galera, tive que fazer um final perfeito de onde eu tava. Simplesmente ir correndo, evitar quase 0 combate, fazer um final perfeito contra o Gideon. Sem errar um tiro para mim poder descontar, porque eu fiz cagada e cheguei nesse final com muita pouca margem. Mas ainda assim consegui, não tive que zerar de novo ou recuperar meu save da parte do Leon lá no Raycon City. Mas então o que eu digo, vão rápido pra vocês chegarem com tranquilidade e não sofrer igual eu sofri. E galera, só pra ficar registrado que eu não deixei nenhum troféu pra trás, o troféu Agente do Futuro e Agente Sem Medalhas, que é de zerar no modo padrão, moderno e no modo casual, você pega assim que faz a primeira run. Eu, como fiz no modo padrão moderno, que é o que eu recomendo a primeira run, esses 2 troféus caem de cara quando zera o jogo. E vamos lá para os 2 troféus, os 2 últimos troféus de dificuldade, que é troféu de zerar o jogo, que é o Agente Casca Grossa, que é zerar no modo padrão clássico, né? E o Agente Notável, que é você zerar no modo insano. Galera, o que é minha dica? Primeiro, compre munição infinita, senão você vai sofrer e pode ser que você não termine o jogo. É muito difícil, realmente, o modo insano. Com a munição infinita, abuse da Wrecking. Abuse, melhore ela ao máximo se puder, que vai te ajudar demais. Melhore o machado no máximo e deixe ele com durabilidade infinita, também usando os pontos que você utilizou para munição infinita. Você também pode melhorar, deixar o machado sem precisar afiar ele. Principalmente na luta contra o rank, o comandante lá, que a gente não sabe se é o rank ainda, você vai precisar muito, porque ele é bem complicadinho e o machado no máximo ajuda bastante. Se quiser ter o machado letal em vez do machado tático, ele vai ajudar mais. E uma estratégia final, galera. Compre o RPG, não precisa nem ser munição infinita, compre o RPG que você tem um disparo e guarda ele exclusivamente pro chefe final, o Gideon. Porque a luta funciona assim, a primeira fase é muito difícil. A segunda fase é tranquila, é só memorizar os pontos fracos e dar o parry. A primeira fase, se você tiver com RPG, um tiro você já leva pra segunda fase, tá tranquilo. Se você não tiver RPG, vai ter que dar bastante parry, né? Tentar levar o menos de dano possível e daí ir pra segunda fase. O RPG basicamente resolve tua vida.
Observação importante, galera. Dá pra pegar o troféu fazendo o final ruim destruindo a Elps, porque não diz na descrição que tem que ser o final libertando a Elps. Mas sinceramente, como ia ficar a minha honra de finalizando uma platina eu deixar o final ruim com o Leon morrendo? Não tinha como. Então eu tive que fazer o final bom do Leon derrotando o Gideon. Dessa vez, você não levanta de novo. Agora sim, vamos para os 2 últimos troféus. Eu não queria que esses troféus fossem o troféu de platina, né? Porque não é dentro do jogo, não é gameplay. É troféu simplesmente de modelos, V-arts, essas coisas. Mas acabei deixando eles por último, podia ter feito antes, mas fazer o quê? Vamos lá, que é o troféu Curadoria da Arte, que é você comprar todas as artes e ver todas as artes. Tem que comprar e ver as artes. Curadoria de Arte, beleza. E o último troféu, antes do troféu de platina, é o Mania de Modelo, que eu que peguei, né? Que eu peguei no caso. Foi, quer ver, comprar todos os modelos, que é bem legal. Você vê os modelos detalhados ali certinho e ver todos os modelos, um por um. Esse é legal porque a gente vai vendo os modelos, vai vendo ali, né? Como é feito os detalhes dos inimigos, dos aliados, que for. Então é um troféu bem legal. Os Lakers. Acabou. Mania de Modelo. E por último, mais importante, o troféu de platina Wrecking. É isso aí, galera. Foi um troféu, uma platina bem tranquila, de certa forma. Alguns detalhes, dicas para você se ligar, mas que você vai fazer tranquilo, de certa forma. Galera, eu levei para fazer a platina aí mais ou menos umas 25 horas. Só na primeira run eu levei 15 horas. Daí foi 4 horas na segunda, né? 3 horas e 59 minutos. E daí foi 5 horas e uns pouquinhos no modo insano. Não... De certa forma, é tudo que eu já expliquei para vocês. O jogo eu dou uma nota 8,5. Dificuldade da platina eu dou uma nota 4. Diversão da platina eu dou uma nota 9, porque foi, de certa forma, uma platina bem divertida. E é isso aí, galera. Se você quiser seguir essa estratégia, a platina vai ficar muito mais tranquila e organizada. E me diz aí, você vai tentar fazer no insano ou vai dessa forma que eu falei, dividindo em 3 runs? Porque vamos dizer, né? O cara que faz aí uma run e depois já no modo insano que falta, sem munição infinita, é doido. É doido. E é isso aí, galera. Obrigado aí. Galera, todos os clipes eu tiro das minhas lives. Eu fiz a live completa da primeira run, da segunda e da terceira. A platina inteira foi em live. Então se você curte lives platinando, dicas de troféus, se inscreve no canal aí, que vai ter muita guia de platina, muitas dicas de troféus. Também se você quiser deixar um pouco mais fácil ainda as partes da speedrun que você joga com a Grace e até com o Leon, nas partes que você precisa saber os puzzles, passar rápido pelos perseguidores, principalmente no porão ali do processamento, nas áreas que realmente é um pouquinho mais complicado. Vou fazer vídeos com guia certinho de você passar rápido essas partes chatas e difíceis para você, né, economizar o máximo de tempo. A série vai estar aqui no canal de todas as partes, ala leste, ala oeste, porão de processamento, Raccoon City, todas as partes, beleza? Deixa o seu like aí, se inscreve, comenta o que você achou do guia e se você vai fazer a platina ou já fez, quanto tempo você levou para platinar. E tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!